Boa noite, gente. Graça e paz de Jesus, amém? Cadê a moça que anunciou o pastor? Ela estava aqui, essa que falou aqui agora. Tadinha, eu fico com dó dela. Todo mundo que vai falar meu nome pela primeira vez já fico com pena, né? Porque a pessoa fica sempre assim, como é que fala esse nome, né? Meu nome é Maisel. E o pessoal pergunta, Maisel, nossa, que nome esquisito. Não, o pessoal não fala esquisito, fala diferente, né? Nossa, que nome diferente, né? O que quer dizer? Nada. Quer dizer absolutamente nada, né? Quer dizer uma coisa, sim. Eu chamar Maisel quer dizer que meu pai é baiano. Essa piada jamais dá certo aqui no Nordeste. Eu sou de São Paulo, então quando eu falo que eu chamo Maisel porque meu pai é baiano, todo mundo ri. Aqui no Nordeste ninguém ri, todo mundo fica assim. Por quê? Porque aqui no Nordeste, os senhores e senhoritas têm uma forte tendência, eu acho que é uma coisa biológica quase, a inventar nomes bizarros. Tem alguém aqui no meu clube dos nomes infelizmente bizarros como o meu? Alguém levanta a mão, por favor? Todo mundo tem um nome normal aqui. Fala comigo, moço, como é que você chama? Manuel Braulino. Ainda vai. Não é Maisel. Sim, confunde, mas pô, ainda vai. Alguém mais? Fala comigo, minha irmã. Alguém repete para mim aí? Madair? Caramba, dá um monte de piada esse nome, mano. Pô, dá muita boa, legal. De onde veio esse nome, Madair? Ainda por cima é herege, né, cara? Pô, caramba. Alguém mais? Pode perder o medo, levanta a mão aí. Ninguém. Gente, essa é a primeira igreja em João Pessoa em que eu chego que tem menos de 5 nomes completamente esdrúxulos. Parabéns. Muito bom. Meu nome é Maisel porque meu pai é baiano e porque ele resolveu juntar letras do nome da minha mãe com letras do nome dele, saiu esse negócio. Logo, eu não sou culpado, eu tinha 1 dia de idade quando meu pai, talvez num dia não tão bom, foi lá e me registrou no cartório desse jeito. Mas você pode me chamar de Maisel, eu não vou ficar ofendido. Mas, falando sério, meu nome significa eu perdoo. Eu perdoo meu pai por ter feito isso comigo. Chega de rir do meu nome. Eu sou casado com a Márcia há 20 anos. Faz assim, meu bem. Eu sou o cara casado mais feliz que eu conheço. Ela é a melhor parte da minha vida. A gente tem um filho chamado Samuel, ele tem 15 anos, é mais alto que eu. Eu não sei o que dá não para esses meninos, né? Acho que é o hormônio que bota no frango e o moleque dispara, né? Ele é desse tamanho, é horrível. E Márcia e eu fomos missionários na África durante alguns anos, plantamos igrejas entre um povo não alcançado pelo evangelho chamado Songhai. Songhais são 3,5 milhões de pessoas que estão ali entre Níger, Burkina Faso e Mali, 3 países do oeste africano. E 98% dos Songhais, 99% se dizem muçulmanos. Só que além do Islã, né, do islamismo, eles também são adeptos das religiões tradicionais. Então rola magia negra, rola feiticeiro voando, esses negócios todos que vocês ouvem por aí, rola lá. Mas é muito legal ver o que o poder de Deus faz quando chega no meio das trevas. Eu fui morar numa vila na fronteira entre o Níger e Burkina Faso. E apesar de ter crescido na igreja, não me ensinaram a fazer milagres no nome de Jesus. Deviam ter ensinado, porque Ele disse que nos deu poder e autoridade para fazer a coisa acontecer.
Mas aí quando a gente pensa em evangelismo, geralmente a gente pensa no quê? Distribuir folheto. Tem lugar para isso? Obviamente que tem. O problema é que, pelo que eu li nas Escrituras, o método de evangelismo de Jesus envolve duas coisas das quais ele jamais se apartou. Envolve as Escrituras e o poder de Deus. Aliás, ele repreende os judeus uma vez, porque os caras estão lá tentando tretar contra ele, e ele fala assim, é o seguinte, vocês erram porque vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus é o cara que sabe o Deuteronômio, a Torá de cor, e ao mesmo tempo está ressuscitando morto, está multiplicando pão, está dando a audição ao surdo, a vista ao cego, e por aí vai, e a gente devia fazer a mesma coisa. Eu cresci na igreja e não aprendi esses negócios, até que um dia alguém me ensinou, e eu já estava lá na África, olha que absurdo. E lá estou eu no meio da vila onde eu fazia evangelismo, onde a gente estava plantando igreja, e qual não foi a minha surpresa, não deveria ser, quando Jesus resolveu começar a curar a geral. Eu vi paralítico andar, mano, é muito louco. Você vê criança andar, tipo, começa a dar os primeiros passinhos, é aquela festa, mas você vê um paralítico andar, irmão, é louco. E assim, não é coisa de pentecostal ou coisa de tradicional, porque pentecostal e tradicional foram títulos que a gente inventou para se separar, porque a Bíblia não fala desse negócio. A Bíblia fala que tem um só Espírito, que habita um só corpo, que crê em uma só fé, que é gerado por um só Salvador. E esse de tudo nos deu o seu Espírito, nos deu autoridade para tocar o terror no reino das trevas, e por alguma razão o mundo está aí fora esperando para ver se esse Jesus é de verdade. Aliás, você deveria questionar um evangelho onde Deus não dá as caras. Você devia questionar o evangelho no qual você está crendo e o qual você está vivendo, se Deus não está dando as caras na sua vida de maneira sobrenatural. Tanto por meio da pregação poderosa, cheia de unção do Espírito, a palavra pregada, como também os sinais e maravilhas que Ele prometeu que acompanhariam os que creem. Fique esperto, se está escrito, é porque vale. E assim foi, a gente viu coisas muito doidas acontecer. Deus curou paralítico, Deus curou cabra. Foi louco demais, porque tinha uma cabra, ela estava doente pra caramba, deu uma doença lá que tipo, acabou. A cabra pegou a doença, esquece. E era cabra de uns amiguinhos meus, não é que tinha uns 8, 7 anos de idade, estavam lá todo xoxo, triste assim, mas vai morrer. Eu falei, não, peraí. Vocês não foram para as vilas com a gente? A gente foi. Vocês não viram que Jesus cura a gente? Cura. Ué, Jesus cura a cabra também. Cura a cabra? Cura. Ele fez a cabra, caramba, ele cura. Mas eu não vou fazer isso não. Vocês viram como é que a gente faz, não viram? Você tem que fazer isso, não é? Faz você. E aí a molecada começou a marchar e ordenar que a cabra fosse curada. E os cambais assim, ó. No dia seguinte a cabra estava de pé. O mundo parece estar mais pronto para receber o Evangelho do que nós estamos para pregá-lo. E isso não está certo. Então é o seguinte, hoje eu quero falar sobre propósito. É uma palavra que está muito em moda aí. A gente ouve falar para caramba, qual é o seu propósito? Tem acampamento, conferência, os cambal sobre esse tal de propósito. Mas eu vou falar de propósito de uma maneira bíblica e que vai te levar a esse tema que a gente está tentando tratar hoje, que é como é que você vive a missão de Deus nesse mundo contemporâneo, nessa coisa meio louca, meio dissolvida, onde a verdade é relativa, para um é verdade, para outro não. Não é o DNA, mas é a preferência do adolescente que vai dizer se ele é menino ou menina. Onde a fé não tem lugar, por exemplo, nas universidades, no âmbito público, na arena pública. Que negócio é esse? Não. Deus não te chamou para ser crente dentro desse rebanho, desse aprisco. Deus nos enviou como testemunha do seu evangelho ao mundo.
E ele falou que ele seria conosco, ele estaria conosco todo santo dia até o fim dos tempos. Então, eu obviamente não sei o seu nome, não sei a sua idade, não sei de onde você vem, eu não tenho a menor ideia de quem vocês sejam, mas uma coisa eu sei. Deus tem um propósito para você. E se eu te perguntar, eu vou perguntar, tem um microfone para correr aí pelo pessoal? Quem quiser me responde aí. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Levanta a mão, o microfone vai chegar aí e você vai passar vergonha. Desculpa, você vai dar a sua resposta aí, falando qual é o propósito de Deus para a sua vida. Cara, você tem que saber esse negócio, porque se você não souber o propósito de Deus para a sua vida, você não sabe nada. Você pode saber o que você vai estudar na faculdade, onde você quer morar, que carro você quer ter, mas se você não souber o que Deus quer de você, qual é o propósito de Deus na sua vida, você provavelmente não sabe a coisa mais importante dessa caminhada. Vamos lá? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Levanta a mão aí. Essa água é minha? Não tenho medo de responder, pelo amor de Deus. Vamos, gente, senão eu vou ter que escolher um voluntário, vai ser pior. Esta pergunta nos impõe uma responsabilidade. Quer dizer que nós não estamos fazendo absolutamente nada. Meu Deus. Eu não posso acreditar nisso, né? Não é possível. Vamos escolher um voluntário? Vamos. O moço com a camisa dos Avengers ali, eu gostei da camisa dele. É os Avengers? É? Perdeu. Vamos lá. Qual o propósito de Deus para a sua vida, irmão? Como é que você chama? Kevin. Oi? Kevin. Kevin? Eu creio que é participar do sofrimento de Cristo. Na prática, o que isso quer dizer? Na prática é sofrer junto com Ele, tem que passar as mesmas dores, as aflições, também as alegrias, também as perseguições e viver, entregar tudo para Ele. Para quê? Para a glória do Pai. Alguém mais aí? Ou escolho outro voluntário? Você que tem um cabelo bem legal. Você. Tá olhando para trás, de azul. Tu, colega. Não. O rapaz aí na frente dela. Se livrou. Isso. 3, 2, 1, se prepara. Tira assim para ver seu olho, por favor. Aê, bacana. Fala comigo. Eu creio que é o louvor. Louvor? Louvor. Como assim? Louvar para Cristo. Adorar Ele. Adorar como? Se dando. Não sei. Beleza. Quem mais? O irmão ali de Pessoal da cidade. camisa branca e urso rosa. É um urso rosa? Que legal isso. Vai. Eu creio que é fazer a diferença para onde eu vou. Traduz. Onde eu estiver, eu tentar trazer discípulos. Boa. Que mais? Alguém mais? Aquela moça ali, ó, de óculos. Perto do álcool em gel aí. Aqui, ó. Nessa fileira mesmo. Ela sabe quem é. Levanta a mão. Você sabe quem é você. Você sabe. Vai lá. O meu propósito é salvar vidas. Interessante. Beleza. Alguém mais quer falar? Não? Essa moça aqui na frente. Senta na frente, deve ter resposta boa. Meu nome é Andressa e meu propósito de vida é a psicologia. E dentro da psicologia, missão. Há uns anos atrás, Deus falou comigo dizendo que eu ia ser missionária. Eu e meu esposo. Massa. Bom, e daí com o tempo eu terminei o curso de psicologia e daí eu venho atendendo clinicamente e eu vejo Deus me usando poderosamente nos meus atendimentos. Todas as minhas sessões eu entrego a Deus e Deus faz milagres.
eu toco na alma, no coração daquela pessoa. E daí quando Deus me usa, cada palavra que sai da minha boca, eu peço, Deus, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as tuas palavras. Me usa poderosamente para a vida dessa pessoa. E eu vejo a obra acontecer. E quando termina a sessão, eu fico, Deus, que coisa maravilhosa. E assim Deus tem me usado. E com certeza vai ter mais coisas, mas é porque eu ainda não sei, só Deus sabe. E assim eu vou vivendo e buscando cada vez mais a Ele. Legal, legal, Andressa. Abre sua Bíblia comigo no capítulo 8 de Romanos. Seguinte, antes da gente ler Romanos, é muito importante que você entenda o que é Romanos. E antes que você entenda o que é Romanos, é fundamental que você entenda o que é o Novo Testamento. Beleza? Presta atenção. Por que às vezes a gente vê pastor, sobretudo pastor de jovem, garimpando, assim, com tanto esforço, o Novo Testamento em busca de algum texto que faça sentido para essa geração? Por que às vezes você vê a galera, é um parto para sair um sermão, tá ligado? Para você ensinar alguma coisa do Novo Testamento para essa galera que está com a cabeça nas coisas nas quais vocês estão com a cabeça. Você sabe, né? Estudar, namorar, casar, comprar casa, carro, trocar de celular, sei lá. Essa coisa, assim, não tem nada de errado com isso, obviamente. Mas é engraçado como que às vezes os textos do Novo Testamento simplesmente não casam, não batem com a nossa realidade. E em vez de adaptar o texto, o que nos resta é permitir que a Bíblia transforme a nossa realidade. Que em vez de você ler a Bíblia, você permita que a Bíblia te leia. E que ela te diga, velho, isso aqui não. Algo que pode ser até permitido pela cultura, pela sua família, pelo meio, mas que é reprovado por Deus, pelas Escrituras Sagradas. Acabou, não tem conversa, não tem discussão. Deixa eu te ajudar a entender cada versículo do Novo Testamento. Eu vou te dar uma chave hermenêutica. Ou seja, um código para você decifrar o que está rolando aqui. De Mateus, ou Marcos, que foi o primeiro evangelho escrito, até Apocalipse, ou talvez o Evangelho de João, que foi o último livro escrito. Tudo que está no Novo Testamento, presta atenção, foi escrito por cristãos perseguidos, para cristãos perseguidos, em situação de perseguição. Presta atenção. Tudo, cada letra que você vê escrita no Novo Testamento, foi escrito por cristãos perseguidos, para cristãos perseguidos, em situação de perseguição. E por que eles estão sendo perseguidos? Porque esses caras, os caras que resolveram viver a fé do jeito que ela tem que ser vivida, se tornaram arautos, proclamadores do maior golpe de Estado que a humanidade já testemunhou. Que golpe de Estado é esse? Jesus pegou esses meninos, encheu eles do Espírito no dia de Pentecostes e os enviou ao mundo para declarar para o mundo inteiro que o príncipe desse mundo está julgado, que só tem um rei no universo, que esse rei está fulo de ira santa e que ele vai matar todo mundo que não tiver banhado no sangue do Cordeiro, que aliás é o filho dele. Logo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Repara que em Mateus capítulo 4, Lucas 4, você vai ver que a primeira palavra que sai da boca de Jesus no primeiro sermão que ele pregou foi: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Essa é a mensagem de Paulo, é o Cristo crucificado, o ministério da reconciliação. Eu rogo, eu imploro a vocês, reconciliem-se com Deus, porque o reino chegou e o juízo está próximo.
Quando você sai anunciando para o mundo que jaz no maligno, que o príncipe desse mundo já está julgado, vai ser em breve derrotado, e que todo mundo no estado original é inimigo de Deus, vai ser consumido pela sua ira, mas a sua graça, amor e misericórdia, Ele enviou o seu Filho, para que aquele que cresce no sacrifício dele, como sendo suficiente para pagar os seus pecados e anular a dívida que o ser humano tem para com Deus, todo que crer nele vai ser perdoado, e se não crer, já está condenado. Palavras de Jesus em João 3, lá para o Nicodemos. Quando você sai a anunciar isso para um mundo que é rebelde, orgulhoso, inimigo de Deus, o que você acha que vai acontecer com você? Das duas, uma: ou as pessoas vão te amar, ou elas vão querer te matar. Simples assim. E Jesus está anunciando isso para os caras em João capítulo 13, 14, 15 e 16. É a última conversa, é o último papo que Jesus tem com os meninos antes de ele ser crucificado. Ou ir lá para o Getsemane, ser traído, ser preso, torturado, crucificado, morto. E nesses capítulos você vai perceber Jesus dizendo: vocês vão ser odiados por todas as nações por causa do meu nome. Vai chegar o dia em que todo aquele que vos matar pensará com isso, está prestando um culto a Deus. E é por isso que ele fala: vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. É nesse contexto, perceba, que ele promete que o Espírito virá, e o nome que ele dá para esse Espírito é Consolador. Quantas vezes eu já ouvi a galera falando: o Espírito Santo está aí para consolar você, quando você fez caca na vida, e você não pode... Você começou a namorar com uma menina que você não deveria ter começado a namorar, deu caca, e agora você está aí arrebentado, o Espírito Santo vai lá e te consola, porque você fez besteira, ele vai lá secar suas lágrimas. O Espírito Santo te consola porque você não passou no concurso. Não, irmão, cresce. O Espírito Santo é prometido como consolador para um bando de jovens que está sendo enviado para o mundo e que vai sofrer, vai chorar, não por causa dessas minúcias que a gente inventa para enfiar o Espírito Santo de alguma maneira para fazer sentido. Não, ele consola aquele que está chorando porque está sendo perseguido por causa do Evangelho. Estou te falando, se você não entender que o Novo Testamento é um conjunto de cartas e livros escritos por cristãos perseguidos, para cristãos perseguidos, em situação de perseguição, tem um monte de coisa que não faz o menor sentido. Os 4 evangelhos foram escritos para contar a história de Jesus ao mundaréu de gente que começou a crer nele por causa da pregação dos discípulos, e não tinha a menor ideia de como é que a coisa funcionou. Os caras escreveram a história e saíram distribuindo, botaram no Insta, botaram no Face, para a coisa correr, para todo mundo saber quem era esse tal de Jesus. As cartas que nós temos, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, a carta de Tiago, a carta aos Hebreus, a carta de Judas, todas essas cartas foram escritas para pastorear, para ensinar as igrejas que iam nascendo a como viver a vida cristã de acordo com a vontade daquele de quem eles leram nos evangelhos. E repara, você lê a primeira carta de Pedro, o primeiro capítulo, está falando de sofrimento. Você pega a carta de Filipenses, que é chamada carta da alegria, está falando de sofrimento, de um cara que, aliás, está preso. Quando você pega os capítulos de Atos, os primeiros capítulos, você vê Estevão morrendo, no capítulo 7, você vê o Tiago sendo morto ao fio da espada, e assim, dos 12 discípulos, 11 foram assassinados por causa do Evangelho, 11 terminaram sendo assassinados por causa do Evangelho. Repara, o Novo Testamento foi escrito por cristãos perseguidos, para cristãos perseguidos em situação de perseguição, inclusive a carta de Paulo aos Romanos. Agora, repara, Paulo não conhece a igreja em Roma, nunca esteve lá. Ele está escrevendo a carta que se tornou talvez o maior tratado teológico do Novo Testamento, e você só descobre por que é que Paulo escreveu a carta aos Romanos no capítulo 15. O capítulo 1 de Romanos é muito louco, que ele fala sobre a ira de Deus se manifestar,
sendo manifestada, derramada do céu contra toda sorte de impiedade. O capítulo 2 fala que ninguém tem chance, está todo mundo sob a mesma condenação. Aí ele vai explicar, ele vai falar sobre a luta do pecado, a carne e o espírito. No capítulo 7, ele se desespera e fala assim: eu estou ferrado, miserável homem que eu sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? No capítulo 8 ele começa a falar sobre a graça de Deus, o perdão que é em Cristo. E ele começa a dar algumas instruções. No capítulo 10 ele fala sobre, cara, é impossível que alguém seja salvo se não invocar o nome do Senhor, mas como vão invocar aquele em quem não creram, como crerão naquele de quem nada ouviram, como ouvirão se não há quem pregue? A carta avança e no capítulo 15, penúltimo capítulo da carta, Paulo fala por que ele está escrevendo. Ele fala assim, eu já não tenho mais campo de trabalho nessa região onde eu estou. Por quê? Porque ele já tinha evangelizado as pessoas, plantado igrejas, treinado líderes, comissionado os líderes, de modo que as coisas estavam funcionando. Aí ele fala assim: agora eu tenho tempo de estar com vocês, porque durante muito tempo eu não pude estar com vocês, só que agora eu não tenho mais campo de trabalho aqui. Então, meu plano é, eu vou estar com vocês, e depois de passar algum tempo repartindo com vocês algum dom espiritual, eu espero ser encaminhado por vocês até a Espanha. A carta de Paulo aos Romanos, o maior tratado teológico do Novo Testamento, é a carta de um missionário que está se apresentando a uma igreja para que, ou na esperança de que ela o encaminhe para a Espanha. E por que a Espanha? Você já ouviu falar numa cidade chamada Nínive? Sim ou não? Onde é que você ouviu falar de Nínive? Jonas. Onde é que fica Nínive? As ruínas de Nínive estão ao norte de Bagdá, no Iraque. Está lá. Só que na cidade, na história de Jonas, tem mais uma cidade. Qual é o nome dela? Qual o nome? Não estou sozinho, mano. Tarsis. Onde é que fica Tarsis? Tarsis é uma pequena vila, hoje, que fica na Espanha. Por que Paulo quer ir para a Espanha? Porque a Espanha é o fim do mundo. Para a galera de 2000 anos atrás, não tinha nada depois da Espanha, não sabia que tinha as Américas. A orientação de Paulo é, cara, eu quero ir, e ele fala isso, eu me esforço para pregar o evangelho onde Cristo ainda não é conhecido, onde ele ainda não foi anunciado, para que eu não edifique sobre fundamento alheio. Na cabeça de Paulo, todo mundo tem que ouvir, então eu vou para onde ninguém ouviu. Ele quer ir para Tarsis. Jonas quer fugir. Repare que de Jope, que é o porto de onde saíam os navios, de Jope até Nínive são 800 quilômetros. Então Jonas tinha que ir 800 quilômetros para o leste. Acabou. Em vez disso, ele entra no navio para ir para Tarsis, que fica a 3.200 quilômetros a oeste de Jope. Se você fizer a conta, Jonas está indo para um lugar 5 vezes distante, 5 vezes mais distante da vontade de Deus do que ele deveria estar. Vai ficar 4.000 quilômetros longe. Por quê? Ele quer que os ninivitas se explodam. E talvez você e eu gostaríamos de que a mesma coisa acontecesse, porque os ninivitas eram gente má. Os caras empalavam mulher grávida, faziam mulher grávida sentar numa estaca de madeira e puxavam até que essa estaca saísse pela boca das mulheres. Faziam isso com o povo de Jonas. Então, mano, cara, Deus vai destruir a cidade toda. Eu vou entrar no barco e vou fugir para o outro extremo, porque se eu me arrepender, não dá tempo de salvar a cidade. Mas Deus quer todo mundo. Você conhece a história de Jonas. Paulo, por sua vez, em vez de fugir para um lado, ele está indo para os lugares mais distantes para levar o evangelho. E não se engane, se você hoje está aqui, sentado nesse banco, ouvindo o evangelho, pregado na sua língua, com a Bíblia traduzida no seu idioma, é por causa de Paulo, e é por causa de um monte de cristão, cujo nome a gente não sabe, que levou a preço de sangue o evangelho para a Europa,
De lá, séculos mais tarde, para a América, depois da América, aqui para a América do Sul, e hoje o Brasil é a terceira maior igreja evangélica do planeta. Ou seja, você é o resultado de uma história de obediência, de cristãos cujos nomes você nunca vai saber. A pergunta é, se essa história vai parar em você. Se você vai ser o ponto final desse negócio que Deus está fazendo. Essa é a pergunta que você tem que responder. Deu para entender o que é o Novo Testamento, não deu? Você entendeu por que Paulo escreveu essa carta, não entendeu? Agora preste atenção, num dos versículos que a gente mais ouve hoje, a gente vê, né, o para-brisa do carro, a gente fala um monte, mas a gente não se liga que aqui tem uma palavra que deveria ser a nossa definição de propósito. Leia comigo a partir do verso 28 de Romanos capítulo 8. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Talvez na sua versão esteja: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é verdade? Dos que foram chamados de acordo com o seu... Fala mais alto. De acordo com os que foram chamados, dos que foram chamados de acordo com o seu, ou seja, a Bíblia mencionou a palavra propósito. Logo, seja lá qual for a sua resposta a respeito de qual o propósito de Deus para a sua vida, deveria ser extraído daqui. Presta atenção. Verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Paulo não somente diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele não somente esclarece que esses que amam a Deus o amam porque foram chamados segundo o seu propósito, como agora ele vai definir para a gente qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E olha que interessante, quando eu perguntei qual é o propósito de Deus para a sua vida, normalmente, isso é natural, as respostas são como foram hoje, coisas que a gente tem que fazer para Deus, sim ou não? Eu te pergunto, qual é o propósito de Deus na sua vida? Você pensa, missões. Alguém falou ali, salvar almas. Outro, fazer discípulos. Outro, atender no consultório, no caso da Andressa. E por aí vai. Repara que, geralmente, quando a gente pensa em propósito, a gente está falando de algo que a gente vai fazer para Deus, sim ou não? Mas não é o que o Romanos está falando. Não estou dizendo que você não tem que fazer coisas bacanas para glorificar o Senhor, não. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o propósito de Deus para a sua vida não é algo que você faz para Deus, mas algo que Deus está fazendo em você. Cara, isso mudou a minha vida, porque eu achava que o meu propósito era fazer coisas para Deus. Só tem um problema. Por definição, Deus não precisa. Do quê? De nada. O verbo precisar, quando aplicado a Deus, é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. Deus não precisa do quê? Deus não precisa, ponto. Qualquer coisa que você preenche, com a qual você preenche a frase, não vai fazer diferença, é uma redundância. Deus não precisa. Isso quer dizer que Deus não precisa de mim? Exatamente. Mas eu achava que Deus me amava. Deus te ama, mas Ele não precisa de você. Por que isso magoa tanto os nossos sentimentos? Porque disseram para a gente que nós somos o centro das atenções de Deus. Alguém disse para a gente, alguém disse por aí, que você é o ponto fraco de Deus. Alguém disse por aí que para Deus você é mais importante que Jesus, porque Deus mandou Jesus para morrer para que você vivesse.
E o pior é que você está bebendo dessas coisas no YouTube. Você está curtindo essas coisas no Instagram. Você está retweetando esse lixo. Irmão, deixa eu te dizer, Deus estava feliz quando você e eu não estávamos por aqui. E Deus vai continuar feliz depois que toda essa bagaça acabar. Deus é a fonte de toda alegria. Ele não depende de absolutamente nada, não recebe absolutamente nada de ninguém, não depende de nada nem de ninguém, mas todo o universo depende dele. O que é uma ótima notícia, porque isso te coloca numa posição muito diferente daquela em que a gente geralmente se coloca. E a posição na qual a gente se coloca, porque a nossa teologia é errada, é que a gente tem que viver miseravelmente, sem fazer uma coisa super bacanas, porque Deus quer que a gente sirva a Ele. Que bobagem é essa? Deus não precisa, Deus não está refém do seu serviço, Deus não está refém dos seus dons e talentos, Deus não está refém da sua generosidade ou do seu dinheiro. Deus está em missão e nada vai parar isso, nem você, nada. Você só está aqui porque Deus está em missão. Repare, Deus é um Deus missionário, irmão. E aí eu já estou te dando a chave para você entender a Bíblia toda. Chega aqui, pensa comigo, acompanha. Isso vai ser rápido, eu preciso que você fique ligado. Quando você começa a ler a Bíblia, lá no Gênesis, você vê uma coisa muito louca acontecendo. Deus cria o universo, tipo muito louco. Aí cria a terra. Aí na terra planta um jardim, é perfeito. Ele cria o palco todo, é maravilhoso. Aí, olha que louco, ele sai falando os negócios, né? Deus fala, haja luz. Aí a luz que não existe obedece. Até o que não existe obedece a Deus. E você não. Hoje eu estava ouvindo uma pregação do Tim Keller, e ele falou uma coisa, cara, eu fiquei, caramba, mano. Ele falou um negócio, que na verdade foi de uma pregação de um cara chamado George Whitefield, que é um dos maiores pregadores da era moderna da igreja, né? E o George Whitefield falou uma coisa muito louca. Ele falou assim, você sabe, eu nunca tinha pensado nisso, você sabe por que os animais tem a tendência de latir para você, de atacar você, ou de fugir de você? Já parou para pensar por que os pássaros saem voando quando você chega perto? Porque a criação sabe que você, ser humano, é um inimigo do Criador, é um inimigo do dono deles. Mano, eu nunca tinha ouvido um negócio desse. Eu nunca tinha ouvido. E caramba, mano. Talvez agora a gente entenda por que gatos nos odeiam tanto, não é verdade? Ai não, meu gato é lindo. Seu gato vai te matar no apocalipse felino. Você vai ser o primeiro a morrer, você vai ver. Gatos não estão nem aí pra gente, para com isso. Cachorro sim, gatos não. Fight. Deus cria esse mundo perfeito, está tudo certo. E ele saiu falando, repara, ele fala a luz da existência, ele fala a separação das águas, ele fala o aparecimento da terra, ele fala, né, que a terra produza, que o mar produza, que o céu produza, ele fala os luminares da existência, ele fala os animais da existência, mas quando chega no sexto dia, ele não fala, ele fala um com o outro. A Trindade Santa está lá, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança, nossa forma e sombra, conforme o original. Aí, repara, Deus molda um boneco de quê? De barro. Onde é que fica o barro? Na terra. E Deus modela como? Com as mãos. Repara que no primeiro capítulo você vê Deus, que é Espírito infinito, que sustenta tudo, se inclinando, tocando a terra como ele não tocou nenhuma outra criatura. Aí, não satisfeito, Deus sopra seu fôlego de vida onde? Nas narinas. E o que acontece com o boneco de barro? Ele se torna uma alma vivente, não é verdade? Você acha que ele abre o olho?
Quando ele se torna alma vivente? Eu acho que sim. Onde é que Deus soprou o fôlego de vida? Nas narinas. Quando Adão abre o olho, qual a primeira coisa que você acha que ele vê? Dá um medaço, né? Tem um negócio bacana no Éden, eu vou deixar só para explodir sua cabeça, aí você pensa aí depois. Mas toda vez que você vê Deus assumindo forma humana e se relacionando visivelmente com o ser humano, nós não estamos falando daquele que é fogo consumidor, daquele que ninguém pode ver, daquele que, se você me ver, você vai morrer. Lembra do Moisés? Quero ver tua glória. Ah, não vai rolar, por quê? Porque se você me ver, você derrete, irmão. Eu vou botar a mão em cima de você, você fica lá escondido na pedra. Quando eu passar, eu vou tirar a mão, você vai me ver pelas costas. O Moisés vê Deus pelas costas e pira, ele enlouquece, ele começa a gritar. Dá uma olhada lá, Êxodo 32 ou 33, sei lá. E por que eu estou dizendo isso? Com segurança. Porque mais tarde eu sei que Deus assume, Deus se limita. Quer ver? Deus é onipresente, sim ou não? O que isso quer dizer? Que Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, certo? Quem está em todo lugar ao mesmo tempo, para que tem que andar? O que você anda? Para chegar em algum lugar. Mas um Deus que está em todo lugar, para que anda? Mas Ele anda? Anda, porque mais tarde no capítulo 3, você ouve Adão ouve os passos de Deus que caminhava pelo jardim pela viração do dia. Repare, o Deus infinito está se limitando para se relacionar com Adão num nível em que ele compreenda. Deus criou Adão para participar da glória dele, não para ter a glória dele, mas para que Adão conhecesse Deus, desfrutasse da glória dele, e que essa existência resultasse na manifestação da glória daquele que tudo criou. Simples assim. Só que aí Adão e Eva pecam, você está ligado, né? Quando isso acontece, no capítulo 3 de Gênesis, depois você dá uma olhada no verso 9, acontece uma coisa que você não vai encontrar em nenhuma religião do mundo, somente a fé cristã. Somente as escrituras sagradas mostram algo que acontece em Gênesis 3:9. Adão cuspiu na cara do Criador, fugiu e se escondeu entre as árvores do jardim, porque ele tinha feito caca, e aí fugiu, correu. Aí você vê, em Gênesis 3:9, Deus falando assim: Adão, onde você está? Repara que não é Adão que está dizendo: Senhor, fiz besteira, comi do trem lá, não deu errado, eu faço o que o Senhor quiser, para o Senhor me perdoar, para a gente voltar a ser amigo, eu faço o que o Senhor quiser. Não, o Adão está fugindo, o Adão deu um tapa na cara de Deus e foi embora, e Deus está partindo atrás de Adão. É Deus que está indo atrás dele, dizendo: onde é que você está? Você fez loucuras, eu sei o que você fez, eu sei onde você está, mas eu te amo. E assim, você pecou, você vai sofrer, seus filhos vão sofrer, mas eu quero você de volta para mim. Eu não te criei para destruição, eu te criei para a minha glória. Onde você está? E aí, cara, a partir de Gênesis 3, o que você vê é um negócio que os teólogos chamam de história da salvação. A partir de Gênesis 3, a única coisa que você vai ler, tudo, o que tiver entre Gênesis 3 e Apocalipse 21, é a história de Deus vindo atrás do homem para salvá-lo de si mesmo, salvar da ira de Deus e trazer esse homem de volta para um relacionamento de amor consigo. Tudo. O chamado de Abraão em Gênesis 12 tem a ver com formar um povo para que através desse povo as nações recebam luz. Toda a história de Israel gravita em torno do filho da virgem, gravita em torno do Messias prometido, do servo sofredor.
da materialização final e cabal do Cordeiro Pascal, que tem que ter o seu sangue derramado para fazer expiação, para proteger, para livrar os israelitas da morte. E isso acontece na plenitude dos tempos. Uma virgem, uma menina de 14 anos de idade, aparece grávida pelo Espírito Santo. O menino nasce, cresce sem pecado, e aí, em João capítulo 4, ele para lá na beira do poço, vem uma mulher. Você sabe a história da mulher a samaritana, a mulher, né, lá de Sicar, né? Ele fala para ela assim, você conhece, não vou repetir aqui por causa do tempo, mas ele fala para ela que ele é o Cristo, ela sai correndo, vai contar para todo mundo, e nisso chegam os discípulos. E aí os meninos falam assim, mestre, come. Ele fala, mas eu tenho comida para comer que vocês não conhecem. Aí os bichinhos, né? Eu falo meninos, só um parêntese para encorajar vocês, presta atenção. Dos 12 discípulos de Jesus, 10 tinham menos de 20 anos de idade. Ah, mas eu vi no filme que tinha gente grisalha. Bobagem. Nunca aconteceu. O discípulo nunca podia ser mais velho do que o seu mestre. Jesus tem 30 anos quando começa, e a maneira como ele fala, as palavras que ele usa com os seus discípulos, é o tipo de palavra que só se usa com criança ou adolescente. Jesus está liderando um bando de adolescentes para virar o mundo de ponta cabeça. Os meninos chegam para ele e falam assim, mestre, come. Não, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Aí eles falam assim, será que alguém trouxe de comer para ele? Imagina Jesus, não, manés. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai e terminar a missão que Ele me confiou. Para Jesus, comer, que é igual a viver, é igual a fazer a vontade do Pai dele. É isso que Ele faz na vida, a vontade do Pai dele. E qual que é a missão de Jesus? Ele é o Cordeiro de Deus, vai ser morto pelos seus e pelos meus pecados, vai tirar o pecado do mundo. Ele morre, 3 dias depois, o Espírito que ele havia prometido chega, tira ele da tumba. Durante 40 dias, ele explica para os meninos o que estava rolando, as coisas concernentes ao reino de Deus. 40 dias depois da Páscoa, ele vai para o céu. Que aliás deve ter sido muito louco, o cara subir, desaparecer no meio das nuvens. Aí os discípulos voltam para Jerusalém, ficam orando. 10 dias depois, o Espírito Santo desce e enche todo mundo ali. E ali nasce a igreja. Repara que o Espírito Santo inaugura a igreja, funda a igreja, como um resultado da ação missionária de Deus. Deus Pai está em missão desde o Antigo Testamento, Deus Filho vem para cumprir a missão, e o Deus Espírito tem como primeiro ato um ato missionário. Por quê? Porque ele enche os meninos do seu Espírito, e agora gente de tudo que é nação debaixo do céu está ouvindo o Evangelho na sua própria língua. O primeiro ato do Espírito Santo não é fazer bombar o culto de jovens da Igreja Batista Missionária de Cruz das Armas. O Espírito Santo não é nosso macaco de auditório. O Espírito Santo não veio para fazer você rir descontroladamente, ou para você cair no chão babando. Acontece, e é bacana quando acontece, mas não é para isso que ele veio. O Espírito Santo encheu a igreja 2000 anos atrás para que hoje você estivesse sentado aqui ouvindo o Evangelho. Por quê? Porque o Espírito está em missão. E quando você vai até Apocalipse 21, você percebe que esse parêntese da história da salvação fecha. Ele abre em Gênesis 3 e fecha em Apocalipse 21. Por quê? Porque Apocalipse 22 as coisas já estão como deveriam sempre ter sido. Sabe o que isso quer dizer? Que se o homem não tivesse caído, e se Deus não tivesse partido atrás do homem, a Bíblia podia ter 3 capítulos só, Gênesis 1, Gênesis 2 e Apocalipse 22. Por quê? Porque não tinha mais nada para contar. Concorda comigo? Se você concorda, você tem que concordar também que se não fosse a queda do homem e a missão de Deus,
A Bíblia podia ter 2 capítulos só, Gênesis 1 e 2. Porque se o homem não tivesse caído, Apocalipse 22 não precisaria ter sido escrito, sim ou não? E se você concorda comigo, você concorda, se o homem não tivesse caído e Deus não tivesse partido em missão atrás dele, a Bíblia não precisaria nem existir. Por quê? Para que você precisa de um livro para conhecer um Deus com quem você fala face a face, como Adão e Eva faziam? Sabe o que isso quer dizer? Que esse livro que você tem na sua mão, ou esse aplicativo aí que você tem no seu celular, eu espero que você tenha, não é um livro primeiro e primariamente teológico, é um livro primeiro e primariamente missiológico. A Bíblia é um livro de missão, que conta a história da missão de Deus. Repara que tudo tem a ver com isso. Lembra, Romanos foi escrito porque Paulo tinha intenção de ir para o fim do mundo. E aqui, no meio da carta, ele está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito de Deus para a sua vida? É te fazer como filho dele, Jesus Cristo. Esse é o propósito da sua vida. Ser como Jesus. Lembra, eu falei que Deus não está refém dos seus dons, dos seus talentos. E se você disser, quer saber, eu quero viver a minha vida tranquilo, eu quero estudar, eu quero ter um bom emprego, quero ter dinheiro, quero frequentar a igreja, quero dar dízimo, quero vir à escola dominical, mas eu não quero me envolver com a evangelização do mundo, eu não quero compartilhar o evangelho, eu sou tímido, eu não quero ser missionário nos cafundosos Judas, eu quero viver a minha vida desse jeito, que aliás é a escolha da maioria dos crentes no mundo. Sabia que 93% dos crentes no planeta não compartilham a sua fé regularmente? 93% é gente demais. Ainda bem que isso aqui não acontece aqui, amém? Ainda bem que esses jovens aqui são diferentes, amém? Vocês precisam ver lá fora, gente, está cheio de igreja onde os jovens não compartilham da sua fé com outros amigos, com parentes. Você sabe, você não acha um absurdo um negócio desse? Nem todas as cabeças estão balançando. O propósito de Deus para a sua vida é te tornar como Jesus. E essa era a hora que você tinha que ter dado glória a Deus mais forte de toda a noite. Não adianta, não. Vamos parar. Perdeu. Cara, porque essa é a melhor notícia que um ser humano poderia ter. Mano, o Deus do universo está trabalhando em mim para que eu seja semelhante somente ao homem perfeito, ao filho dele, em quem ele tem todo o seu prazer. Você tem noção do que é isso? Você não é um acidente, cara. Você não está aqui a esmo, perdidaço na vida, não. Você tem um propósito. Você, rapaz, você, garota, estão sendo transformados todo santo dia pelo Espírito em alguém mais parecido com Jesus de Nazaré. Você não entendeu? Então quer dizer, mas o que eu posso ficar de boa e não fazer nada e Deus vai trabalhar em mim? Sim e não. Hebreus fala que Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento. Repara que obedecer é um ato, é uma escolha, é um fenômeno de volição, de vontade. Em nosso estado original, a nossa carne milita contra o espírito. Quando você era escravo do pecado, você não tinha como dizer não para as coisas. Talvez você já tenha passado por uma experiência assim. Alguém te oferece um cigarro, você fala, não, velho, valeu, não fumo. Alguém te oferece, você dá uma bicada numa cerveja, não posso, não quero, não bebo. Aí você ouve, é verdade, você é crente, você não pode.
Aí você fica todo borocochô, eu sou crente, eu não posso. Não, irmão, ao contrário, que o cara fala assim, eu sou livre, e como você é crente, você não é. Não, mas para, o que é liberdade? Liberdade é você poder fazer as escolhas que bem entendem a você. Beleza? Você que é crente, pode beber. Calma, não se empolgue. Calma. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você pode escolher beber ou não beber. E você escolhe não beber, por quê? Porque você dá conta de escolher. O seu amigo que está tirando sarro de você, ele não tem condições de não beber. Por quê? Porque ele já se tornou escravo daquilo. Então, quando ele fala, eu sou livre, eu posso beber, e você não, colega, é o contrário. Eu sou livre, porque eu posso escolher beber ou não beber. Eu posso escolher puxar esse baseado de maconha ou não puxar. Eu posso escolher encher o meu nariz de pó ou não encher. Eu posso escolher transar com essa menina que não é minha esposa ou não transar com ela. Eu posso escolher. Você não. Quem é livre aqui? Manda essa na próxima vez que crescerem para cima de você com esse negócio, eu sou livre, você não é? Eles vão te odiar, mano, é massa. Seu destino é se parecer com Jesus, e aí é que está o segredo. A pergunta é, como é que eu cumpro a missão, como é que eu cumpro a vocação, como é que eu cumpro o meu chamado, em um mundo tão repleto de nada, em um mundo tão vazio de algo sólido e consistente? Simples. O primeiro passo, o ponto de partida, está lá no seu quarto, porta fechada, sem Instagram, sem celular por perto, se possível, sem fone de ouvido, mas se não der, pode botar um fone com alguma coisa que preste, pelo amor de Deus. Mas é ali, no secreto, é ali, buscando a face do seu Deus, é ali, fazendo valer a pena aquilo que a gente cantou. Já viu, crente não mente, amém? Crente mente? Crente não mente. Obrigado, minha irmã, Deus te abençoe. Crente não mente, só quando canta. Não há nada melhor que o seu Deus, amém? Quanto tempo você passou com ele dentro do quarto essa semana? Compara quanto tempo. Foi mal, desculpa o microfone. Quanto tempo você passou no Instagram e quanto tempo você passou com o nada melhor que o meu Deus? Quantas séries você maratonou e quanto você leu do livro que é do nada melhor que o meu Deus? Tá vendo? E por que é tão difícil fazer devocional? Porque a gente não gosta de Deus. Por que é tão difícil a gente manter a regularidade? Porque a gente não gosta de Deus, gente. Simples. Quem aqui... Não vou expor, vai. Quem aqui já se apaixonou alguma vez na vida? Levanta a mão. Quem está apaixonado? Eu estou. Oh my God, eu tô. E mano, se você já se apaixonou, você tá ligado que não é um esforço você estar perto de quem você ama, ou por quem você está apaixonado. Aliás, sua mãe tem que falar assim, sai dessa porcaria desse celular. Mas já vai de novo na casa da menina. Quando a gente está apaixonado, a gente vende um pedaço do fígado para poder estar perto da pessoa, para agradar aquela pessoa. Ninguém manda a gente ir para lá. Por que a gente não sente a mesma coisa por Deus? Porque a gente não gosta dele. Pronto, falei. A gente não gosta de Deus. Mas a boa notícia
é que à medida que você permite e que você busca, que você se coloca numa posição de vulnerabilidade, em que o Espírito trabalha na sua vida, você vai sendo transformado, ao propósito da sua vida, você vai sendo transformado mais à imagem de Jesus. E se tem uma coisa que marca a vida de Jesus, é o amor desvairado, a paixão enlouquecida que ele tem pelo Pai dele. Não tem jeito, você e eu não conseguimos amar a Deus, porque não tem um homem que busca a Deus, não tem um sequer. Mas toda vez que você sente vontade de orar, tenho boas notícias para você. A mínima vontade de orar não é desejo seu, é resposta. Quando você se inclina a orar, é uma resposta do seu coração a um convite silencioso e quase imperceptível que o Espírito está fazendo a você, dizendo: vem passar tempo comigo, vem me conhecer mais, porque em mim, disse Davi, na minha destra, na minha mão direita, há plenitude de alegria, na minha presença há delícias perpétuas. Davi descobriu: um dia na tua casa vale mais do que 1000. Como é que você vive seu chamado? Como é que você vive a sua missão nesse mundo tão cheio de nada? Encha-se daquele que é o tudo. Começa lá no seu quarto. Começa com você sendo transformado à imagem de Jesus Cristo. E à medida que isso vai acontecendo, o poder de Deus começa a fluir através da sua vida. A palavra de Deus começa a sair pela sua boca. A cura de Deus começa a se operar através das suas mãos. Os seus pés começam a ir aonde Jesus está, aonde Jesus vai. Porque se você se contentar com ser evangélico, irmão, frequentar uma igreja, eu tenho más notícias para você. A maioria dos evangélicos que eu conheço são mais santos do que Jesus. Porque a maioria dos evangélicos que eu conheço não se mete com as pessoas com as quais Jesus andava. A maioria dos evangélicos que eu conheço não vai aos lugares que Jesus ia. E tenho dificuldade em acreditar que Jesus suportaria ser membro de uma das nossas igrejas evangélicas. Porque Jesus era chamado com razão de amigo de publicanos e pecadores. E por alguma razão a maioria dos nossos amigos, ou a maioria de nós, não tem amigos gays. A maioria de nós não tem amigo que fuma maconha. Estou falando de amigo. A maioria de nós não conhece pelo nome alguém que passa fome. Eu sei que aqui é diferente, mas lá fora é assim. Se você se contentar em simplesmente fazer parte de uma igreja evangélica, irmão, já era. Mas se você se dispuser a buscar a Deus, a se encher do Espírito, que é o mandamento bíblico, a ser transformado de glória em glória pelo Espírito, a imagem e semelhança de Jesus de Nazaré, prepara, vai dar muito ruim, mas você vai ser o ser humano mais feliz que você conhece. Porque aí, cara, você vai ser cheio de um espírito, de uma consciência, a mesma consciência do Messias. Vai chegar uma hora, cara, que não interessa se você está dormindo ao relento, ou se você está hospedado no hotel 5 estrelas, não faz diferença. Porque a sua comida passa a ser fazer a vontade do seu Pai e concluir a missão que Ele te confiou. Só então é que você começa a falar: cara, o que eu vou fazer? Orientado pelo Espírito. E isso engloba tudo. O Evangelho enche tudo. A maioria de vocês está sendo ensinado, foi ensinado na escola, às vezes em casa, pelo pai e pela mãe crentes, a estudar pra caramba,
a entrar numa boa faculdade, ter um bom emprego, ganhar um salário bacana, ou prestar um concurso público, que é o ídolo de boa parte de vocês jovens aqui no Nordeste. Estou me preparando para concurso. Tem nada de errado com concurso público, não, muito pelo contrário. O problema é que está assim, de gente jovem, se preparando para entrar, para prestar um concurso público. Por quê? Por causa de estabilidade. Virou ídolo. Em muitos casos, isso é prostituição, porque a gente está deixando a segurança verdadeira do amado da nossa alma para botar a nossa confiança num negócio que é humano. Isso chama idolatria. E aí você vai viver uma vida estável, medíocre, sem jamais viver aquilo que Deus quer de fato que você viva. Irmão, discípulo de Cristo não foi chamado para viver por estabilidade, foi chamado a viver por fé. Lide com isso. O Pai de Jesus Cristo, seu Pai, prometeu. Ele falou, Jesus falava uns negócios que era tão simples e que o povo tinha tanta dificuldade de entender, que às vezes ele falava assim, mano, quer que desenhe? Tá, vocês não entenderam ainda. Ah, pronto. Tá vendo aquele pardal ali? Olha para o pássaro, olha para aquele pardal, olha para o pássaro do céu. Você já viu ele semear? Não. Já viu ele colher? Não. Já viu ele morrer de fome? Não. Por quê? Porque o pai, o seu pai sustenta o pássaro. Pronto, tá vendo o lírio ali? Dá uma olhada no lírio do campo. É bonito? Pra caramba. Salomão tinha uma roupa bonita igual essa? Não tinha. Quem é que veste? Você já viu ele colher? Não. Já viu ajuntar em celeiro? Não. Mas o seu pai que está no céu veste o lírio, que hoje está e amanhã passa. Se ele faz isso para o pássaro do céu, e se ele faz isso para o lírio do campo, ele não vai fazer para você, homem, mulher, menino, menina de pouca fé. Qual é o seu problema? Você é filho do dono do universo. Não escolha a sua profissão com base naquilo que o mercado está pagando. Escolha a sua profissão de acordo com aquilo que o Espírito te conduzia a fazer. Isso só acontece quando você entende e persegue o propósito de Deus para a sua vida. Aí tudo se encaixa, mano. Aí tudo faz sentido. Aí a sua profissão se torna uma extensão da sua vocação. E feliz é aquele que fez a escolha, na qual a sua profissão é um desdobramento, uma repercussão meramente da sua vocação. É o cara que acorda e fala assim, cara, mais um dia de trabalho, aleluia, vou glorificar a Deus com aquilo que eu sei fazer. Ou você pode pertencer a outro grupo, que recebe um bom salário, aumento em cima de aumento, promoção em cima de promoção, sucesso após sucesso, mas o coração está vazio de propósito. É por isso que gente grandona do mercado financeiro, bilionário por aí, enfia uma bala na cabeça num belo dia. Por quê? Porque botou as suas esperanças em uma coisa criada, em vez de depositá-las no Criador. Conheça Deus. Submeta-se ao propósito dele por você, para você. Ser tornado, cara, isso é maravilhoso demais. Ser tornado semelhante à imagem de Jesus de Nazaré. O que vai acontecer é só a consequência. Você vai se apaixonar por Deus, você vai se encher de Deus, você vai conhecer a palavra, você vai ter respostas para a sua fé, você vai ter zelo evangelístico, você não vai temer o que os caras na faculdade, o que os caras no ensino médio, o que a sua família vai falar de você. Eu quero nem saber. Eu estou cheio de vida em um mundo cheio de morte, e eu sou uma fonte de água viva. Tem uma fonte de água viva fluindo do meu interior, eu não consigo conter. E quando o sofrimento vier, cara, você vai conseguir cumprir o que a Bíblia diz. Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Por quê? Porque a prova da vossa fé, mais refinada do que o ouro, rende glória, honra e louvor a Jesus Cristo. E
no fim das contas, é para isso que você está aqui. Para conhecer Deus, fazê-lo conhecer. Então lembre-se, encha-se de Deus, encha-se da sua palavra, deixe-se mover, peça a Deus que crie zelo missionário no seu coração, paixão pelos perdidos. Pede para Deus compartilhar o amor que Ele tem pelo ser humano. Pede a Ele ousadia para falar a verdade, custe o que custar. Cuidado, um dos maiores ídolos desta geração chama-se popularidade. Nós temos medo de falar as coisas no Instagram, porque a gente tem medo da repercussão, de perder seguidores. Mas se você é como Jesus, à medida que você vai sendo transformado, olha que louco isso. Imagina o seu pânico quando você vê que você perde alguns seguidores. Seu pânico quando alguma das suas postagens não é curtida. O seu pânico quando a galera na faculdade começa a tirar sarro da sua fé, começa a se opor a você porque você é crente. O seu pânico quando o seu professor de biologia no ensino médio ridiculariza você pelo fato de você crer num Criador. Quando na verdade a piada é imaginar que o universo complexo desse se encaixou totalmente por acaso. O ateísmo é uma loucura, mas tudo bem, isso para outro dia. Nem sei se eu volto, mas enfim. Repara, lembra do seu temor de perder o louvor, a apreciação, às vezes até a aprovação do seu pai e da sua mãe. E aí compara com Jesus. Um dia ele está andando, seguido por uma multidão, e o povo está atrás dele por causa do pão e do circo. O povo quer ver milagre, essa coisa toda. Aí Jesus meio que cansa, olha para trás, vê aquela geral assim. Aí ele fala assim: ó, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não vai nem poder ver o reino de Deus. Aí a galera assusta, fala assim: duro é esse discurso, quem o pode suportar? E vaza. Se sou eu falo: peraí, volta aqui. Não é isso que eu quis dizer, deixa eu explicar. Porque, cara, perder seguidores, assim, um montão, é ruim. Aí Jesus ficou olhando assim, imagina ele de braço cruzado, vendo o povo indo embora, cada um pegando sua trouxa, alguns talvez esperando, ver se ele vai falar alguma coisa, ele fica só esperando. Aí ele olha de lado assim, aí tem uma dúzia de meninos assim, olhando para a cara dele, tipo assim: o que aconteceu aqui? Deu tanto trabalho para juntar esse povo, você manda ele embora. Aí Jesus, que é responsável por um movimento mundial para levar o evangelho, para os 12 que sobraram, ele fala assim: vocês também não vão embora, não? Pode ir. E aí Pedro responde: mas para quem que a gente vai? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Jesus não está preocupado com quantos seguidores ele tem. Jesus não está preocupado nem com a aprovação da mãe dele, que um dia resolve com os irmãos dele aparecer lá em Marcos capítulo 2 para prender ele com cordas, porque ele está louco. Jesus não está esperando a aprovação da mãe dele, dos irmãos dele, dos discípulos dele, da multidão que o segue. Ele não está esperando a sua aprovação. Ao contrário, ele diz: se você amar mais seu pai, sua mãe, sua casa, seus bens, sua vida do que a mim, você não presta para ser meu discípulo, você não pode me seguir. Nenhum glória a Deus, está vendo? Mas é isso, gente. É assim que você vive a sua vocação no mundo cheio de nada. Você se enche de Deus, se enche da palavra dele e se joga. Ele te guia. Beleza? Vamos orar, né? Então vamos orar. Pai, de todas as coisas que a gente podia orar hoje,
Tem muita coisa mesmo, mas eu queria pedir uma coisa. Ouve essa música que a gente cantou agora há pouco. E, por favor, faz ela ser verdade no nosso coração. Que a nossa vida possa dizer mesmo: não há nada melhor que o meu Deus. E que isso não se torne uma mera confissão hedonista em que a gente tem prazer em ter comunhão contigo, mas que isso se torne, Senhor, combustível vocacional, motivação missionária. Dá-nos compaixão ao ponto de abrirmos mão de popularidade, de autopreservação, para que outros, perto e longe, possam cantar a mesma coisa, conhecer o Senhor e dizer: de fato, não há nada melhor do que o Deus que se revelou na Bíblia. Obrigado por essa igreja, por essas igrejas aqui representadas. Obrigado pela vocação que o Senhor tem para cada um. E nós pedimos: cumpre em nós o teu querer, todo o teu propósito, que a gente se pareça mesmo com o teu Filho Jesus, que a gente faça as mesmas obras que Ele. Enche-nos do teu Espírito. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós. Bendito sejas tu. Em nome de Jesus.